O ambiente preferido das abelhas é esse, vegetação viva e com muitas flores. Assim, elas fazem a polinização, um processo de transferência dos grãos de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina, o que permite a fecundação, ou seja, o aumento da produção de frutos. Mas alguns fatores ameaçam esse trabalho das abelhas, entre eles o uso de agrotóxicos e o manejo incorreto das espécies. Saiba mais sobre esse assunto agora no Meio Ambiente. Melão, melancia, tomate, maracujá, laranja e outras frutas presentes no dia a dia dos consumidores não são produzidas sem o trabalho de polinização feito pelas abelhas. Em torno de 80% das plantas que são cultivadas, elas necessitam da polinização das abelhas. Então, elas necessitam que as abelhas visitem as flores para que ocorra o processo de frutificação. Mas essa importante contribuição está ameaçada. Nos Estados Unidos e na Europa, 30% das espécies de abelhas já desapareceram devido a um fenômeno chamado de distúrbio do colapso de colônia, que provoca o sumiço inesperado das abelhas às colmeias. No Brasil, houve registros de mortandade súbita em alguns estados. E aqui, no semiárido, esse risco preocupa pesquisadores e apicultores da região, apesar de ainda não existir dados científicos sobre o tema. O que acontecia aqui no Brasil era mais uma coisa localizada que aconteceu em Santa Catarina e São Paulo, que houve uma aplicação de inseticida e houve uma mortalidade em massa das abelhas. Aqui no semiárido, nós não temos ainda uma grande preocupação. Por quê? Porque a gente ainda tem grandes áreas que são orgânicas, então que as pessoas trabalham na caatinga. Então, aqui na parte que é irrigada de fruticultura, já existe uma preocupação. Por quê? Porque eles aplicam inseticida, mas também já existem uns trabalhos de conscientização. Infelizmente, a gente não tem notificações, que a gente chama de notificações registradas, para que a gente tenha uma ideia de estatística, de números. Mas nós temos informações que elas são dadas por meliponicultores, apicultores, produtores também. Além da polinização, as abelhas produzem o mel comercializado por muitos apicultores no semiárido. Seu Flávio, que mora em Parnamirim, cidade pernambucana, trabalha há 25 anos com a apicultura. Nas pesquisas sobre as abelhas, Parnamirim faz parte do Sertão do Araripe, com outros 10 municípios. Nessa região foram recolhidas em 2011 mais de 1.750 toneladas de mel. Entretanto, em 2016, apenas 136 toneladas foram coletadas. Nossa região, nos últimos 10 anos, tem diminuído muito a quantidade de enxames. Muito difícil a questão hoje de se praticar apicultura, pegando enxames, né, aqueles enxames que passam, está ficando difícil. Esse ano eu fiz um teste, mais ou menos, e tem sentido assim, uma diminuição em 80% dos enxames que passam na natureza. Essa pesquisadora descobriu durante a dissertação de mestrado que um dos motivos que provocou o sumiço das abelhas nos municípios do Araripe foi a estiagem prolongada. Nesses mapas, é possível perceber o avanço da seca entre os anos de 2014 a 2017, considerada como extrema e excepcional, indicada nas cores vermelho e vinho. Verificamos que os índices de medição das chuvas, dos milímetros, caiu muito e a temperatura aumentou muito, e com isso a umidade do ar também diminuiu bastante. Outro problema relatado por esse apicultor do Vale do São Francisco é a migração das abelhas para a zona urbana. Uma vez que a caatinga está assim, como você está vendo, nessa época, falta pólen e néctar, né? Proteína e carboidrato, que é energia, para se mover. Então as abelhas vão para onde? Além da arborização, a cidade tem muita árvore, tem flor, à beira do rio, tem o quê? A gente tomando um guaranazinho, né? E elas vão lá buscar aquele resíduo, né? Que na verdade é açúcar, para suprir a necessidade das colmeias. Muita gente que desconhece a atividade pensa que as abelhas vão atacar.
A abelha, na verdade, não ataca, se defende. Mas não é só a estiagem que pode provocar o desaparecimento das abelhas. Fatores como o desmatamento da caatinga, o manejo inadequado e o uso de agrotóxicos nas plantações também são capazes de colocar as espécies em risco. Existe uma preocupação quanto à aplicação desse inseticida. Geralmente eles devem aplicar no final da tarde, quando não tem esses insetos, não estão visitando as flores. O apicultor que quiser continuar na atividade, ele tem que produzir suas próprias rainhas, dividir enxames, alimentar, são coisas que a gente tem como fazer. Evitar a chegada ou a intensidade desse problema é possível. Um dos caminhos é ter consciência da necessidade de preservação das abelhas. Conscientização, principalmente dos produtores de fruticultura, como também os pecuaristas, porque existe também uma grande quantidade de desmatamento. A partir do momento que você tira a planta, onde essas abelhas utilizam para nidificar, elas não têm mais como voltarem para esse ambiente. Se por acaso for necessário fazer uso do defensivo, evitar fazer durante esse processo, que é o processo de floração. É nesse período que ela está sendo intoxicada. Uma outra questão que é interessante, que tem sido bastante usada, é o acolhimento de caixas racionais em casa.